E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais como analisar o gráfico de uma forma com entendimento, onde você pode compreender a movimentação do gráfico. Ó, já fiz uma entrada aqui nessa região. Você que está chegando no canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós analisamos o gráfico de uma forma profissional, ou seja, nós utilizamos a análise gráfica como meio de conhecimento para que eu entenda cada movimentação do gráfico para fazer meu trade, para que eu entenda cada movimentação do gráfico e faço a minha análise. Por exemplo, tem muita gente que pergunta assim para mim: Cadu, chega no momento da entrada, eu faço minha entrada, o gráfico vai lá e rompe. O gráfico não respeita meu suporte e resistência, o gráfico não respeita a região que eu faço as marcações. Como que eu faço as marcações? Como que eu opero? Bom, a gente tem que ir por partes, tá? A análise ela é setorizada. Então, ó, nesse exato momento, vamos fazer o fechamento, tá lá, ó. Região, gráfico chegou em região de resistência, né? Fiz algumas marcações aqui para você entender. Região de resistência, gráfico chega aqui, deu chão padrão e pronto. Já entendi ali o filtro de entrada, o padrão de entrada ali como um padrão de vela naquela região, entendendo o poder do movimento ali naquela região. Claro, estou falando para você dentro de um contexto gráfico. Eu não posso olhar a minha entrada simplesmente assim, ó, como muitos de vocês fazem. Você faz a análise dessa forma e aqui você faz a entrada. Não, eu preciso entender um contexto gráfico. Você viu que eu fiz algumas marcações para entender o que está acontecendo no gráfico e fazer a minha entrada. Então é possível entender, por exemplo, na região, se o candle vai romper ou não a região, ou se o gráfico vai romper ou não a região. É óbvio, é óbvio. Por isso que nós estudamos o gráfico, por isso que nós fazemos a análise passo a passo para entender a lógica e a razão do movimento. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes disso, inclusive, ó, você viu aqui que aqui houve um padrão de vela. Os padrões de vela eu utilizo sempre quando necessário e eles aparecem em regiões que eles devem agir. Então, inclusive, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para que você possa fazer o download e utilizar de forma gratuita, onde você vai utilizar eles como parâmetro de entrada. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui foi o trade que eu acabei de fazer aqui na região, ó, o martelo de ignição de baixa. Aqui, ó, martelo de ignição de baixa. É o mesmo padrão. Ah, Cadu, mas às vezes o padrão acontece de um jeito dentro de um contexto diferente. Bom, por isso que se analisa o gráfico. O gráfico ele não é a sua mãe para fazer o desenho do jeito que você quer. O gráfico ele vai se expor de acordo com as negociações acontecendo lá no Forex. Deixa eu falar um negócio para você. Aqui em OB você não movimenta nada. Quem movimenta o gráfico é o Forex. Você só tem que entender o que o gráfico está fazendo e fazer junto. Então você pode baixar este book inteiramente grátis para você estudar. Como que você faz o download deste book? Ó, você pode vir aqui no meu canal do YouTube, que fica mais fácil para você. Além das aulas, abaixo das aulas possuem os links para você fazer o download. Ou você vem aqui, ó, nesse canto superior direito, tem todos os links aqui de acesso que você precisa. Por exemplo, tem aqui o meu WhatsApp, tem aqui meu Telegram, tem aqui meu Instagram e tem aqui o link para o treinamento. O link do treinamento que eu digo, né, sempre para vocês, que está com 60% de desconto. O acesso é para a vida toda e tira dúvidas direto comigo. Uma vez quando você entra lá no canal do Telegram para fazer o download, ó, você vem aqui onde está o desenho do e-book, clica sobre ele e vai abrir dois links. E com o link, então, você faz o download, tá bom? O que você vê aqui? Você vê resultados de alunos, ó, como o Décio. Dá uma olhada. Fechando mais um mês positivo, fechando mais uma semana positiva, disciplina, paciência,
Gratidão, mestre. Olha que sequência linda do Décio. O Décio é aluno aí de algum tempo já, indo muito bem, batendo meta. Por quê? Aprendeu um método que o ensina passo a passo a entender cada detalhe do setor do gráfico. O gráfico é setorizado, as análises são setorizadas, eu já falei isso para você. Você tem que entender cada parte do gráfico para fazer sua análise. Aqui, ó, suba as aulas no YouTube, como essa aula, ó. Aquele que opera sem análise e o que opera com análise, a grande diferença. Então você vê alunos aqui, ó, por exemplo, a Jéssica, ó, batendo meta, mandando os resultados. Aqui o Natan, ó, mandando os resultados. Quem mais? O Sebastião, ó, mandando, tá lá, ó, mandando, ainda falando que tem uma dificuldade no controle. Opa, fechou aqui no controle, mas continua aqui, ó, fazendo seus resultados, fazendo seus saques, normal. Rivanildo aqui, ó, batendo suas metas como sempre. Ainda falando, né? Mercado turbulento, mas sabe o que faz. Aqui o Francisco também, meta 4-1, ó. Aqui o Wagner, ó, batendo meta 8-1. Então essa aqui é a realidade dos alunos, ó. Rosivaldo batendo meta. O Sandro. Aqui a Cristiane. Então pode entrar aqui, baixar o seu book, tirar suas dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, ó, você pode também vir aqui no meu Instagram me seguir, que é o Cadu Rinaldi. Tem aqui o direct, manda um direct para mim caso você tenha dúvidas. Aqui tem o link do treinamento e tem o acesso também a mim ao WhatsApp, caso você queira fazer alguma pergunta ou alguma coisa. E aqui, ó, lembrando, 60% de desconto, tá? Um preço bem acessível para que você possa aprender e ter o meu acompanhamento aí nos estudos, tá bom? Então, ó, fiz a minha entradinha aqui nessa região, entendendo o gráfico, compreendendo a movimentação gráfica. Deixa eu dar uma olhada, ver o que o gráfico está fazendo aqui, ó. O Euro-USD, ele está voltando na mesma região, nessa mesma região, ó, ele está voltando, está chegando, deixando o pavio, mostrando aqui uma certa força, né? Uma decisão aqui nessa região. Você percebeu que o gráfico está com bastante pavio, né? Quando o gráfico está assim, a gente tem que também entender as movimentações. Se o gráfico pode fazer uma movimentação de continuidade de tendência, se ele pode romper tendência, se ele pode continuar em região. Então são fatores que a gente tem que entender muito bem, ó. Preço fazendo movimentação, preço buscando o canal mais abaixo. Agora aqui eu já tenho um pouco mais de entendimento do que o gráfico pode estar fazendo, ó. O gráfico ele chegou aqui, essa é a região. Uma região que ele pode fazer movimento de rompimento. Depois dessa região, onde que ele pode buscar o movimento? O gráfico chegou nessa região, ó, deixou um pavio. Está fazendo movimentação que ele pode buscar essa outra região aqui abaixo. Então o gráfico está mostrando uma certa força, um certo desejo de movimentação, de busca em região. A única coisa é que esse candle aqui está muito forte, com muita força. Mas ele pode buscar mais um movimento? Vou fazer um movimento de busca para que ele venha aqui na máxima do movimento. Isso você vai entendendo conforme você vai estudando o gráfico, conforme você vai compreendendo as movimentações, vai entendendo o gráfico. Porque tem muita gente que chega para mim e pergunta assim, Cadu, mas tem hora que o gráfico está em tendência, eu continuo ele, mas ele não faz o movimento de continuidade. Às vezes o gráfico não está em tendência e eu faço a correção e ele não corrige. Eu fico sem entender. Mas não é. Você, conforme você se aprofunda na análise gráfica, você vai entendendo os detalhes de cada setor do gráfico. Cada setor tem que ser analisado de forma diferente. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que no gráfico a gente entende dessa forma, estuda dessa forma, de uma forma tão lógica que fica simples você analisar, que fica simples você operar. Aqui, ó, como eu acabei de fazer. Eu fiz duas marcações, tá lá, ó. Eu marquei aqui, ó, um suporte, marquei uma resistência. E mostrei para você, falei, bom, o preço chegou aqui, depois que ele deixou esse padrão aqui, ó, ele vai fazer movimento para buscar a máxima da região. Qual é a máxima da região? Essa região aqui. Uma simplicidade na operação e na leitura que todos podem fazer. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que estudar.
você tem que aprender. Você tem que aprender que quando você chega no gráfico, você vai analisar o gráfico como um todo. Então você vai primeiro prestar atenção no gráfico. Depois você vai ver quais são as regiões que o gráfico está trabalhando. Depois das regiões você vai ver as tendências. E por último você vai ver os candles. Entendeu? Candles são os últimos, que são as velas. E aí você vê a força do mercado, o volume que influencia toda a movimentação na causa do efeito daquilo que o gráfico faz. Aí tem muita gente que pergunta assim para mim, Cadu, mas como saber se o candle vai romper a região ou não? Se, olha aqui, presta atenção no que eu estou falando. Se eu vou numa análise onde primeiro eu tenho que ver o gráfico, depois eu vejo regiões, depois eu vejo tendências e por último eu vejo o candle. Você acha, presta atenção na pergunta, é o candle que eu tenho que prestar atenção se vai romper a região ou não? Não, né? Para eu entender se o candle vai romper região, eu tenho que ver o gráfico, eu tenho que ver regiões, eu tenho que ver tendência e por último eu vejo o candle, juntamente com o volume e fluxo do mercado. Então, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre algumas possibilidades que podem acontecer no gráfico, mas enquanto isso vamos fazer algumas análises, né? Para você ir vendo o gráfico se movimentar, o gráfico fazer movimentações, ó. Entradinha aqui em Euro USD fazendo venda, depois em Euro USD fazendo venda novamente. Então utilizei aqui o mesmo ativo para fazer as minhas operações. Agora deixa eu dar uma olhadinha, ver se o que ele está fazendo, ó. O que ele está buscando. Buscando região. Aqui agora já existe dois movimentos que ele pode fazer. Pelo que ele me apresenta. Ó, mudou totalmente aqui o gráfico agora. Ele me apresenta duas movimentações agora. O gráfico aqui de Euro USD. Ele pode fazer uma movimentação de correção nessa região, como ele pode romper essa região para buscar a região mais acima. Então agora, ali é uma região crucial para entender essa movimentação. Ele pode fazer ali um rompimento, como ele pode corrigir ali naquela região. Ó, vou primeiro ponto, vou procurar corrigi-lo. Primeiro ponto é tentar corrigi-lo. Por que o primeiro ponto é tentar corrigi-lo? Pelo formato do contexto do gráfico, o gráfico me mostra uma figura gráfica ali naquela região. Então, se existe uma figura gráfica nessa região, eu vou primeiro procurar o entendimento gráfico. Qual que é a figura gráfica aqui? Gente, dá uma olhada, ó. Alguns chamam de W invertido, outros de ombro, cabeça a ombro, tanto faz, mas é um movimento de reversão de tendência. Cadu, como que você enxerga isso? Isso é uma habilidade que você vai, de acordo com os seus estudos, aprendendo o gráfico e compreendendo o gráfico. Você vai compreendendo o gráfico na região, sabendo operar um suporte e resistência de forma clara. Tá lá, ó, entrada perfeita. Agora, o que ele poderia fazer também nessa região? O que ele poderia fazer nessa região? Ele poderia fazer o quê? Ele poderia romper região. Ó, vamos fazer um desenho aqui para você entender. Ele poderia romper região. Três coisas que ele poderia fazer aqui. Fazer correção na região, como ele fez. Ele poderia romper região para buscar topo acima, segundo movimento. Ele poderia corrigir no topo acima, terceiro movimento. Ou ele poderia romper topo acima para continuar o movimento, quarto movimento. Peraí, Cadu, então o ativo pode fazer todas essas movimentações aí? Pode. E como é que eu vou saber que ele não vai fazer isso? Por exemplo, quantas pessoas entraram compradas aqui, ó? Quantas pessoas entraram compradas aqui porque talvez olharam o volume e viram o volume aumentando. Falou, pô, tá em tendência, vou entrar rasgando com o gráfico. Gente, se você for comprar em tendência, você vai comprar no lugar mais barato. Se você for vender em tendência, você vai vender em um lugar mais barato. Então tá errada a análise. Ó, comece a entender o gráfico de forma clara. Por que esse candle aqui não rompeu essa região? Porque eu estou olhando o gráfico como um todo
estou olhando regiões, estou olhando tendências, há uma figura gráfica na região para que me mostre a movimentação. Quando eu alio tendência, região e movimentação do gráfico, o candle é a última coisa que eu vejo. Tem razão para esse candle sair rompendo essa região? Tem razão? Não existe. Ah, Cadu, mas ele é um candle de força. Não, porque graficamente regiões e tendências não configuram movimentação para a continuidade de movimento ali naquela região. Então o candle não vai romper aquela região. Eu sei que às vezes é difícil você entender assim, mas por isso é preciso estudar. Como esse candle aqui, ó, faz um candle de baixa. Quantas pessoas chegam e entram vendido numa região como essa? Por quê? Ah, fez um engolfo aqui, ó, e ele vai romper. Só que existe uma movimentação lógica do gráfico, onde você entende as regiões e tendência. Então é região e tendência que você vai ver o preço trabalhando. O candle é só um detalhe. Por exemplo, né? Tem muitas vezes que o preço chega assim na região, por exemplo, região de resistência. O preço chega lá. Então o preço faz esse movimento. Fechou na região exatamente na mesma taxa. Aí tem gente que vai lá e vende, né? Vai lá e tenta fazer a venda para fazer correção. Aí o preço faz isso, ó. O preço, em vez de fazer correção, ele faz esse movimento. Aí a pessoa fala assim, opa, ele rompeu região, então eu vou comprar. Aí a pessoa compra achando que ele vai ser comprado, aí o preço vem e faz isso aqui, ó. Fecha movimento. Aí ele fala assim, poxa, né? Principalmente seguidor do YouTube. Professor, Cadu, eu assisto as aulas do YouTube, eu sigo um monte de camarada aí, pô, rompeu a região. Aí eu falo para ele assim, não rompeu nada não, isso aí é um falso rompimento, é uma falha no movimento. Por causa do contexto gráfico. Aí ele não vai entender nada, não está entendendo nada que está acontecendo, mas ele fala assim, a vela rompeu. Não, meu querido, minha querida. As pessoas têm uma visão errada de rompimento. Um rompimento é quando realmente existe um rompimento claro no gráfico. Por exemplo, aqui, se há uma região que o gráfico passa essa região, ele tem que realmente romper a região. Isso aqui é um rompimento. O preço ele tem que sair da região, ele tem que fazer movimento de tendência. Isso sim é um rompimento, porque senão vai ser apenas o quê? Uma falha, um falso movimento. Então acontece direto isso, e o pessoal sempre fala assim, poxa professor, eu nunca sei quando vai romper ou não, eu sempre acabo tomando loss. Entendeu? Então a taxa do gráfico, ela sempre assim, ó, tá em região de resistência. Ó, vamos fazer vermelho para você entender, né? Vamos fazer região de resistência. Então o preço está chegando lá em cima. A taxa está ali. Professor, rompeu? Não. Professor, preço chegou aqui, rompeu? Não. Professor, preço chegou assim, ó, rompeu? Não. O preço ele tem que mostrar força de rompimento. Ele faz um falso rompimento. Agora, é o seguinte, né? Você tem que entender do contexto gráfico. Por isso que eu estou falando, é gráfico, tendência e região. Não é simplesmente um candle. Quando alguém pergunta para mim se o candle rompeu, ó, professor, região, candle rompeu? Não. Professor, região, candle rompeu? Não. Professor, região, candle rompeu? Não. Professor, candle rompeu? Agora rompeu. Por quê? Porque o preço se movimentou e houve uma expansão de movimento depois da região. Agora sim houve um rompimento. Então você vai aliar a movimentação do candle dentro desse contexto gráfico. Só que não adianta eu começar a falar aqui em 20 minutos, 30 minutos para você, que você não vai entender nada. Você tem que ver um passo a passo, estudar um passo a passo de como é essa dinâmica da movimentação do gráfico para você fazer o fechamento das regiões, entender tendência e aí sim você vai aliar aquilo que o candle faz na região. Por exemplo, que nem quando chega um gráfico assim, né? Tem uma região aqui, de resistência. Aí o candle de alta chega lá. O candle de alta faz assim, ó, faz desse jeito, aí o pavio faz esse movimento. Aí o pessoal fala assim, rompeu região, né? Ou fala assim, ele já chegou no seu destino. Aí o gráfico vai lá e faz assim. Aí o pessoal fala assim, rompeu região, eu vou comprar. Aí ele compra, o preço vem lá e faz isso aqui, ó.
É direto. Por quê? Porque a entrada e execução do movimento não está ligada no candle. O candle ele só vai te dar um padrão de entrada. As regiões não são linhas. Eu não sei se você percebeu aqui, mas eu estou fazendo uma região bem grossa, bem larga, para você entender que região não é linha. Região não é linha. Por exemplo, essa entrada aqui, ó, que eu tinha feito na possibilidade daquele movimento que vocês viram. Eu fiz a entrada exatamente nessa região. Mas por que eu falei para você que o gráfico poderia vir até aqui em cima para fazer movimento? Tanto de busca como de rompimento. Porque isso tudo engloba uma região. Isso aqui é considerado um rompimento para mim? Ó? Não. O gráfico está trabalhando, olha aqui o pavio. Ó. Isso aqui não é um rompimento. É um falso rompimento, é uma falha na movimentação. É isso que vocês não entendem. Ó. E o gráfico está aqui. Ó. Até agora ele não rompeu região. Até agora ele não rompeu região. Cadu, o que seria um rompimento então naquela região? Seria sim um movimento que o gráfico fizesse movimentação de expansão. Aí eu entenderia que ele iria buscar o quê? Canais acima, fazendo canais acima, buscando outras regiões. Preço rompeu o canal, buscou canal a rompimento, senão é só uma falha. Então vocês ficam se apegando só a candle na região. Ah, professor, toda vez o candle estoura a região. Ah, professor, toda vez o candle rompe a região. Estou falando para você que é aluno do YouTube. Quem é do treinamento, quem está estudando, quem está do lado de cá, sabe do que eu estou falando. Tanto é que vocês veem eles batendo meta toda hora, principalmente quando o gráfico está volátil, cheio de pavio. Eles sabem como operar. Então para com esse negócio. Aprenda como saber se o candle ou se a vela vai romper na região de suporte ou resistência. Aprenda como operar um suporte e resistência, saber se a vela vai romper região de suporte e resistência. Isso está ligado à tendência, região e contexto gráfico, não apenas a candle. Para de ficar vendo a árvore e olhe a floresta, porque aí você vai entender o gráfico, tá bom? Ó, 3 entradinhas em EURUSD, ó, a entradinha aqui, essa entradinha do movimento, correção, essa aqui foi continuidade de movimento e essa aqui também foi outra continuidade de movimento aqui rapidinho, bati uma meta aqui durante a aula e tá bom demais. Semana começando, quero desejar aqui uma semana maravilhosa para vocês. Você que realmente quer aprender o gráfico, quer aprender a analisar, quer fazer parte do grupo que realmente sabe o que é uma análise gráfica e como se comportar na frente do gráfico, eu tô te esperando do lado de cá. Aproveite a super promoção de 60% de desconto. Você vai entrar no treinamento e vai ter acesso para a vida toda. E as dúvidas vão ser sanadas diretamente comigo. Sou eu mesmo que te respondo. Até esses dias um rapaz entrou em contato comigo no WhatsApp. Falou, não acredito, é você mesmo que responde. Eu pensei que fosse um robô, que fosse uma equipe. Falei, não, sou eu. Eu não tenho equipe que responda. Eu não tenho robô que responde, sou eu mesmo que vou te dar atenção, sou eu mesmo que vou responder as suas dúvidas, tá? O suporte é comigo. Então você que está no treinamento, você tem um suporte comigo, tá bom? Então aproveite, né? Eu te espero do lado de cá, você vai entender toda essa dinâmica do rompimento, se o candle rompe ou não, mas para isso é preciso você estudar alguns tópicos muito importantes, fazer alguns exercícios, ver detalhes. Não é simplesmente olhar o candle e fazer uma opção de compra ou de venda, entendeu? E você que está aqui acompanhando as aulas ainda do YouTube, me segue aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Nós temos aulas todos os dias aqui, todos os dias às 18 horas e 15 minutos eu subo a aula. Tenho o maior prazer de trazer super dicas aqui para clarear sua visão no entendimento da análise gráfica, para que você entenda realmente como operar, como usar a lógica e a razão para saber como se comportar diante de um suporte e resistência, como aplicar um padrão de vela, como fazer um padrão de entrada, como entender os candles nas regiões, como operar uma tendência, como entender a respeito de um rompimento ou um falso rompimento, para você entender como operar os canais e saber exatamente como usar as técnicas da análise gráfica, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixe os comentários, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo vídeo. Fica com Deus. Fui.